Hao pessoal, eu me chamo Alessandro e sejam bem-vindos ao vídeo parte 2 de eu explicando a física e a sua movimentação. Primeiramente, eu gostaria sim de agradecer a sua visualização e a sua presença aqui para mim. Para mim isso é muito importante porque eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de ensinar uma das minhas matérias favoritas para as outras pessoas. Então, vamos começar. Hoje, para começar, nós vamos falar sobre o movimento uniforme. E o que é isso? É basicamente quando alguém está indo para algum lugar em uma velocidade determinada e específica e ela não muda ao decorrer da trajetória. Um exemplo disso é, por exemplo, uma pessoa está dirigindo um carro em 90 km por hora sem variar nada. E aí vai constante. Eu estou falando tudo isso para a gente entender uma coisa que é muito importante, que é o horário da função. E é basicamente quando a gente estuda a posição de um objeto. E nesse caso nós vamos identificar a velocidade através dessa equação que é V é igual a ΔS sobre ΔT. E você vai notar que tem a ausência do m. Porém, o que acontece? Por essa velocidade ser constante, não precisa exatamente desse m aqui. Ou seja, não vai ser velocidade média, e sim apenas velocidade. Agora, para considerar uma das equações mais importantes de toda a física, inclusive dessa matéria, nós temos que pegar o t0 e ele vai ter que ser igual a zero. Aí a gente vai ter que usar o v de velocidade e multiplicar com t. Aí a gente pega o s0 e soma com o resultado dessa multiplicação. Aí a gente pega o s e s é igual a toda essa equação. Ou seja, vai ficar dessa maneira. S é igual a S0 mais V vezes T. E a gente usa essa equação para ver a posição de objeto e exatamente no instante que ele vai estar, e inclusive calcular o instante de tudo isso. Depois do movimento uniforme, nós vamos agora aprender o movimento variado. Para você entender melhor, assim, de uma maneira mais clara, é bom a gente imaginar aquelas corridas de atletistas de Olimpíadas que era para ter esse ano, mas devido aos dias de hoje foi adiada para o ano que vem. Então imagina que antes do cara puxar o gatilho de sua arma para dar início à corrida, os atletistas estão em repouso, ou seja, a velocidade está zero. E assim que o cara puxa o gatilho para iniciar a corrida, os caras começam a correr o mais rápido possível, em velocidade, para conseguir ultrapassar os outros e ganhar esse torneio. O que acontece? Quando eles aí enxergam a linha de chegada e assim que ultrapassam ela, eles reduzem sua velocidade até voltarem na velocidade marcada como zero. Ou seja, é um movimento que varia. Antes estava indo rápido e agora ir devagar até ficar novamente repouso. Isso é o movimento variado. Falamos de velocidade anteriormente e agora nós vamos falar de aceleração, que é uma grandeza que relaciona o ΔV junto com o ΔT. Então a equação para isso ficaria exatamente dessa maneira aqui. A é igual a ΔV sobre ΔT. E para que essa explicação funcione melhor na nossa cabeça, vamos imaginar que a velocidade inicial é igual a 5 metros por segundo e a final é igual a 10 metros por segundo. E tudo isso em um instante de 1 segundo, né? 1 segundo no instante final e 2 segundos no instante inicial. Então ficaria da maneira A é igual a 10 menos 5 sobre 2 menos 1. Isso aí ficaria 5 sobre 1 e tudo isso é 5 metros por segundo quadrados. Toda essa equação toda é identificada como aceleração. Voltemos a falar de movimento e agora vamos classificá-las em mais duas. O primeiro é o movimento acelerado, quando a aceleração do carro ele anda mais rápido no decorrer do tempo e a aceleração e a velocidade ambas são negativas ou ambas são positivas, ou seja, elas têm o mesmo sentido. Agora, aí tem o movimento retardado, quando ela vai assim, diminuindo, vai mais devagar. Isso porque elas têm sentidos diferentes. A aceleração é negativa e a velocidade é positiva, ou o contrário. Dito isso, vamos aprender agora o
movimento uniformemente variado. Mas para isso eu vou ter que fazer uma coisa um pouquinho além. Eu vou ter que agora compartilhar todo o meu roteiro com vocês para vocês entenderem melhor, porque já uma imagem que aparece aí na tela não é o bastante. Então vamos lá. Então, pessoal, eu tô compartilhando meu roteiro aqui com vocês para vocês verem aqui o rascunho. Eu vou usar um peixe como exemplo porque essa é a forma mais fácil. Bom, pelo que eu escrevi aqui, ó, pelo peixe percorrer diferentes velocidades em intervalos, ele também percorre diferentes instâncias. Então a velocidade média do animal será, aí tem a resolução, mas primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. No tempo zero, ou seja, no instante zero, ele está aí na distância 10 metros, né? Ele está no ponto 10 metros, e aí ele se desloca 4 metros. Depois ele fica com um ponto, né, distância de 14 metros, e no instante 1 segundo. E depois que ele se desloca 8 metros para o instante 2, né, do instante 2 segundos, aí sim ele fica com 23 metros assim de distância, e por aí vai, né? E aí ele desloca por 12 metros, no instante de 3 segundos fica em 34 metros. É pura coincidência os três números serem múltiplos de 4, mas isso não quer dizer que sempre vai ser assim, isso é coincidência mesmo. Mas o que a gente precisa focar é na resolução da velocidade média onde vamos fazer. Nota-se que do instante 0 ao instante 1 segundo, o delta S foi 4 metros e o delta T é 1 segundo, porque a gente sabe que o instante final é o 1 segundo e o instante inicial é o zero, ou seja, 1 menos 0 é igual a 1. E aí ele quer saber a velocidade dessa primeira parte, né, da velocidade 1 do peixe. Então a gente faz 4, que é o ΔS, sobre ΔT, que é 1, ou seja, 4, 1, e a velocidade é igual a 4 metros por segundo. E acontece a mesma coisa do instante de 1 segundo a 2 segundos, onde o ΔS é 8 metros e o ΔT é igual a 1 segundo. E aí ele quer saber a velocidade 2, né, de como foi a segunda deslocada que ele deu. Então a gente vai fazer aqui de a velocidade 2, que é 8, né, que era a velocidade sobre o 1, ou seja, ΔS sobre ΔT. Isso é igual a V2, que é igual a 8 metros por segundo. É isso que acontece, pois a gente sabe que o tempo inicial, né, o instante inicial é 1 e o final é 2, ou seja, 2 menos 1 é igual a 1. Então dá esse mesmo resultado também. Pessoal, agora o que a gente vai ver agora é a aceleração média. Eu peço, por favor, para vocês não confundirem com a velocidade, porque realmente não são a mesma coisa, vocês vão entender por quê. Nesse caso, você vai ver que a velocidade é 4 metros por segundo, ΔT igual a 1 segundo, isso tudo bem. Mas agora você vai pegar, por exemplo, a velocidade anterior, né, que era V1, que é zero, tipo, antes ela estava em repouso, tudo. Aí vai ser a aceleração, que é igual a 4 menos zero, e sobre 1 menos zero. Nesse caso não coloquei menos zero aí, mas vai entender que é 1 menos zero, e vai dar 1, né, embaixo, e em cima vai dar 4, porque não está subtraindo com nada. Ou seja, então vai ficar 4 metros por segundo a aceleração média. E com os outros acontece a mesma coisa. Vocês verem aqui, vocês vão calcular a velocidade 2 de 8 metros por segundo, vocês aí vão pegar a aceleração média, vão pegar a da segunda, que é 8, e vão subtrair com a da primeira, que é 4. E vai acontecer a mesma coisa. Aquilo era de ΔT, que era 2 segundos, vai fazer 2 menos 1, porque 2 é a instância final e 1 é a instância inicial, e vai subtrair por 1. Isso também dá 4 metros por segundo. E aqui na parte do 12 não acontece diferente. Você vai pegar a velocidade do 12 e subtrair com a velocidade do 8. Isso aí também vai dar 4. E acontece a mesma coisa. Você pega a velocidade do 3 e subtrai com a do 2, porque ela foi usada para ser subtraída com o 1 anteriormente. Isso também dá aceleração de 4 metros por segundo quadrados. E, gente, lembre-se de que tem que colocar quadrado sempre, viu? É muito importante, já que se trata de metros por segundo numa aceleração média. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais uma presença, mais uma videoaula para vocês assistirem. Eu vou repetir de novo que é uma coisa que eu gosto muito, uma coisa prazerosa para mim. Eu realmente tenho o prazer de fazer isso, realizar esses estudos junto com vocês, viu?
Muito obrigado e até a próxima.